Tá aí mais uma vez a listinha de presença. Hoje nós temos uma aula de sociologia, uma aula simples. Amanhã nós temos uma aula importante, que será uma aula de renascimento cultural, né? Uma aula fundamental amanhã, tá? Uma aula que me deu muito trabalho para preparar e amanhã ela será então aplicada a vocês. Então peço que amanhã, nas duas últimas aulas, vocês estejam presentes. Renascimento é muito importante, mas muito importante, porque marca, digamos assim, a mudança do caráter da burguesia de classe em si para se tornar uma classe para si, quer dizer, uma classe com noções de si mesma, né? Com uma ideia mais clara dos seus valores. Tá? Então, é a afirmação estética da burguesia que nós vamos ver amanhã. E amanhã também vai ter resumo, vai ter correção de exercícios, né? Porque são duas aulas. O resumo vai ter tempo para me mandar. Então, peço que vocês não percam a aula amanhã às 10h40. Hoje, nós temos a nossa aulinha super simples de sociologia, que trata de dois assuntos, né? E como eles se articulam. Ó, primeiro, a questão do Estado, o Estado que é, na visão weberiana, o órgão que, por assim dizer, detém, né? O Estado detém o monopólio do uso legítimo da violência, né? Olha que definição interessante, tá? Então, só os representantes do Estado é que podem te prender, te multar, privar você de coisas que você gosta, né? Então, somente após o devido processo legal, tá? E de que forma alguns grupos tentam se apoderar do Estado para, através do poder político, impor à sociedade, ao total, à totalidade daquela sociedade, as suas ideias. Tá? Então, o Estado seria a ferramenta, digamos assim, a ferramenta, né? O Estado tem o conjunto de instituições, que são essas ferramentas, que são mobilizadas por um certo grupo através do aparato político para atender aos interesses desse grupo. Tá? Então você conquista o poder político, você cria lá, sei lá, o Partido dos Encoxadores do Professor de Matemática, né? E aí vocês conquistam o poder político e usam o aparato do Estado para que todos os professores de matemática possam, então, ser sarrados, tá? Então, são duas ferramentas, né, a serviço do poder de um determinado grupo. Bem, na verdade, tudo isso vai começar a partir da noção de homem. Vocês viram isso lá em Aristóteles. O homem é um ser absolutamente gregário. O Aristóteles diz que o homem é o zoon politikon. Zoon, animal, politikon, né? Quer dizer, um ser humano gregário, político no sentido de que ele vive em conjunto com outras pessoas. Isso aqui nos remete à polis, né? A polis grega. Então, você não vive apenas no seu meio social primário, a família. Não, ao contrário. Conforme você vai crescendo, você vai perdendo até o contato com a família, né? Você vai deixando, digamos assim, de ter contato com a sua família, esses contatos vão se tornando mais esporádicos. Na nossa cultura, um pouco menos, né? Na cultura latina, um pouco menos, mas na cultura anglo-saxã, por exemplo, pais e filhos ficam, às vezes, anos sem se ver, né? Você vê seu pai, sei lá, no dia de ação de graças, no Natal, tem feriados específicos, né? A partir de uma certa idade, na cultura anglo-saxã, praticamente europeia, né? Também é praticamente
obrigatório que o filho se mude da casa dos pais. Chega a ser humilhante para aquela sociedade, para aquela cultura, sei lá, uma criança, um jovem, vai, de 25, 26, 27, 30 anos, morando com os pais, tá? Então, você é social? Sim, mas é social também no sentido das suas interações com outros grupos externos, fora dos seus grupos primários de sociabilização, né? Falando aí sociologicamente, tá? Então, você acaba se relacionando com pessoas que têm interesses muito diferentes dos seus, ou têm interesses tão iguais que você pode se articular com essas pessoas e aí buscar objetivar esse poder, né? Vocês se propõem a conquistar algo mais. Pô, tá errado isso aí, vamos fazer diferente? Ou vamos fazer de um jeito que só a gente ganhe? Só, né? Vamos fazer de uma maneira que só nós ganhemos, tá certo? Então, viver gregariamente, viver próximo ao outro. E viver próximo é complicado. Vocês que estão em casa estão percebendo isso, né? Vocês estão em casa estão percebendo isso. Um, o próprio amor, às vezes, né? Um amor, um relacionamento, como eu já comentei aqui com vocês, ele se faz por presenças e por ausências, né? Tem que ter a ausência para ter a saudade. Nem que seja a ausência de algumas horas do dia, né? O casal se vê de manhã e depois se vê à noite. Agora, você conviver o tempo todo com a mesma pessoa, o dia todo, durante todo o dia, já há mais de um ano que nós estamos passando por isso, é dureza, porque você é um relacionamento incompleto, ele só tem as presenças, ele não tem as ausências, né? Tá? Aí você já começa a pensar, porra, meus filhos comem pra cacete, hein? Puta, como esses meus filhos, não sei o que lá. Né? Então, viver gregariamente também é viver gregariamente, né? Grego, olha lá. Então, viver gregariamente é também viver com pessoas que têm interesses opostos aos seus. Olha que interessante. Eu acho que nós estamos perdendo um pouco essa capacidade também de conversar, de ouvir. Eu acho que nós estamos muito preocupados em falar e pouco preocupados em ouvir o que o outro tem a dizer, né? Isso talvez seja um problema da nossa era, né? Da nossa era, tá? Outra coisa, o crescimento urbano é um fato. Depois nós vamos pôr aí para vocês um gráfico, acho que eu até tirei o gráfico, né? Do volume de pessoas que vivem em cidades, tá? Pela primeira vez na história da humanidade, foi em 2000 e pouco aí, nós passamos a ter mais pessoas vivendo em cidades do que no campo, por conta da urbanização lá da África, né, da emergência econômica da China e da Índia, mas principalmente da China, o processo de urbanização aqui da América Latina que se completou, tá? Então, por esse conjunto de fatores, nós passamos a ter mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. Viver na cidade é bom, né? Viver na cidade é bom porque você consegue ter todas as vantagens de viver na cidade, né? Você tem acesso a serviços que não tem no campo, tem acesso à água potável, tem acesso, assim, falando num campo distante, né, pessoal? Você passa a ter acesso a coisas boas, tá? No entanto, por estar mais próximo dos seus vizinhos, por estar assim na sua rua, né, convivendo às vezes na sua cidade, no seu emprego urbano, convivendo com pessoas que você não gosta muito, vêm os conflitos e uma grande quantidade de conflitos, né? Olha aí, reclamação de cliente. Cliente é coisa chata. Quem mexe com cliente aqui sabe, né? Cliente é coisa desagradável. O cliente está sempre reclamando e o cliente sempre tem razão, né? Até porque se ele não tiver razão, ele vai gastar o dinheiro dele em outro lugar que não no seu prestador de serviços. Reclamações, ninguém gosta de ouvir reclamação, né?
Putz, ninguém gosta de ouvir reclamação. Ah, o pai reclamou, a mãe reclamou, o aluno reclamou, o avô do aluno reclamou, né? O tio distante do aluno reclamou. Puta merda, não mais reclamação. Trânsito, aqui em Ribeirão Pires não tem tanto esse problema, mas boa parte dos paulistanos passam uma, uma quantidade significativa de horas no trânsito, né? Nas marginais, por aí. Vizinhança, aquele vizinho legal que coloca forró, funk, que começa a cantar na porta da sua casa ali, para varrer o quintal, que liga a maquita 7 da manhã no domingo. Viver é um problema. Esses são os pequenos conflitos. Agora, você imagine quando esses conflitos se multiplicam, né? Quando esses conflitos se tornam gerais, tá? Por exemplo, o problema do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, as pessoas que vendem substâncias psicoativas, tá? Não apenas nas favelas, né? Eu coloquei aqui as favelas, que as favelas são dominadas por facções criminosas de uma maneira mais ostensiva, né? Então, a favela, os 100% dos habitantes da favela acabam levando a culpa por conta de uma minoria ali, tá? Ou mesmo os bolsões de violência que vão se formando em função da miséria, em função da marginalização, da falta de planejamento urbano para receber essas pessoas que ao longo do tempo vêm do campo. Aí precisa o Estado. Quando esses problemas começam a ultrapassar a capacidade de resolução individual, para que não se instale a famosa, né, guerra de todos contra todos hobbesiana, lá do Hobbes, o Estado tem que atuar. Para quê, pessoal? Para impor a ordem, são as famosas operações GLO, né, de garantia da lei e da ordem, impedir, por exemplo, que haja ataques à propriedade privada, destruição de bens alheios, ou mesmo de bens públicos, né? Ocupação de determinadas áreas, que quando chega o Estado, principalmente quando o Estado chega assim com calma, né? Quando o Estado chega com tranquilidade, coisa que dificilmente acontece, mas quando você faz, por exemplo, um centro urbano degradado, né? Quando tem uma ação do Estado para garantir que aquela área seja reocupada, né? A bandidagem vai embora, né? O tráfico também vai embora, a verdade é essa, tá? E as redes de proteção. Veja, não é o que fizeram, por exemplo, na Cracolândia, logo no início do governo do João Dória, na prefeitura de São Paulo. Né? Ele foi prefeito de São Paulo durante 2 anos antes de ser governador, o João Dória. Então, você não deve entrar matando as pessoas, tirando ali na Cracolândia aqueles coitados ali, até porque eles foram para outros lugares. Você tinha uma Cracolândia, agora você tem 10 Cracolândias. Você tem que colocar assistente social, médico, psicólogo, né? Pessoa para encontrar as famílias daquelas pessoas que estão ali, não fazer imediatamente a internação compulsória em todos os casos, proporcionar formas de integração social àquelas pessoas, arrumar emprego, arrumar os documentos de volta, né? Dignificar aquela pessoa enquanto ser humano, para que ela então sinta-se parte de novo dessa sociedade. Tratá-la como uma pessoa doente e não como um bandido. Tá? Então, essa deve ser a ação do Estado, por exemplo, quando encontra tráfico de drogas, quando encontra facções dominando as favelas, quando ou qualquer outro lugar, né? Núcleos de violência criminal no Rio de Janeiro, os grupos criminosos, né, os grupos milicianos, já dominam bairros extensos lá da zona oeste do Rio de Janeiro, está na mão deles. Cidades inteiras está na mão de milicianos. Tá? Então não é um problema assim tão simples.
Bem, agora, quando você não tem a presença do Estado, quando o Estado não se faz presente, ou o Estado é apenas opressor, quando o Estado não cumpre o papel dele, aí os criminosos convencem a população local, e aí é o caso das milícias no início, né, de que eles precisam, os moradores precisam desses agentes não estatais para protegê-los. Tá? Então você vai aproximando moradores e criminosos. Esse aqui é um exemplo extremo, né? Mas vejamos, se o Estado não fornece saúde de qualidade, você é obrigado a pagar plano de saúde, se você tiver condições. E quem não tem? Se o Estado tem que fornecer educação de qualidade e não fornece, você, além dos impostos que seriam para pagar a educação, tem que pagar educação particular. Se o Estado não protege o seu patrimônio, você tem que fazer seguro. Se o Estado, enfim, você, na ausência do Estado, tem que dar seus pulos. Agora, se você não tem para onde pular, né, você encontra caminhos alternativos. Um deles, por exemplo, é essa aproximação entre criminalidade, através de milícias ou de traficantes, com os moradores. Você precisa de um remédio, não tem lá o Estado para te ajudar, você recorre ao traficante, né, para conseguir o remédio para o seu filho. Tá? Então, acaba ficando uma relação meio simbiótica, né? Porque depois você também vai dar proteção para esse traficante se ele precisar, enfim, né? Então, é preciso que haja autoridade, porque todo mundo sabe, né? Desde Hobbes nós sabemos, o homem é mau. Desculpa, o homem é naturalmente mau. Se o homem for deixado livre, ele não vai fazer coisas boas. Tem que ter autoridade. Nem que seja uma autoridade assim democrática, participativa, que faça uma gestão, né, participativa. Então, numa casa, por exemplo, você tem uma criança, você não pode chegar para a criança e perguntar: ah, você gostaria de comer brócolis hoje? A criança vai falar, não, não quero, quero um Big Mac, sei lá, né, pizza todo dia, pizza e pudim todo dia. Não, não dá, não vai fazer bem. Isso numa casa. Você imagina uma sociedade com interesses tão conflitantes. Então, a autoridade é necessária, tá? A autoridade é necessária. Como essa autoridade será exercida é outra coisa. Né? O como aqui a gente pode até deixar uma interrogação. Né? Você vai impor? Não vai? Tá? Você vai deixar que os agentes ali meio que se organizem, você só vai facilitando, gerenciando a situação. Para poder impor a autoridade, o como vem através do poder. Poder é a capacidade de ser obedecido. Weber já dizia isso. É a possibilidade de ser obedecido. Possibilidade de ser obedecido. Tá? Então, se eu sou na rua um agente de trânsito, por exemplo, né, e estou lá guiando o trânsito, existe uma possibilidade de eu ser obedecido. Se eu não for obedecido por alguém, aquele que não me obedecer sofre a punição, sofre a coerção, multa, guincho, etc. Se eu sou um pai, né, existe a possibilidade de eu ser obedecido, tá? E existe a possibilidade de não ser obedecido também. A partir de um certo momento, os filhos acham que não devem mais obedecer à autoridade dos pais. O poder paterno vai lá para baixo. Antigamente, os professores tinham poder de serem obedecidos em sala de aula. Eu trabalhei numa escola uma vez que tinha uma classe lá que dava muito problema. Meu Deus do céu, como aquela classe dava problema. E um dia a dona lá da escola trouxe um cara e falou: olha, eu vou trazer um professor que vai resolver tudo isso aí. Ele vai dar uma aula
e vai resolver o problema. Vocês vão lá, ele vai dar aula para todo mundo. Tinha um auditório na escola, pôs todo mundo lá no auditório, e aí esse professor veio, nós professores, né, para ver como que o cara ia dar aula. E aí ele começou, para começar a aula dele, tá aquele monte de aluno, tudo fila da mãe, sentado lá. E aí ele escreveu na lousa assim, primeira palavra que ele escreveu na lousa, aquela lousa grande, o auditório cheio, ele escreveu na lousa assim, merda, merda. Aí um aluno perguntou, é nome ou sobrenome? Já quebrou, né, velho? Bom, aí ele começou a falar lá, não sei o que, um aluno começou a fazer o seguinte som. Com a boca fechada. Então você imagina um auditório com umas 150 pessoas, todas fazendo ao mesmo tempo. Com a boca fechada. Resultado: quebraram o cara a aula dele, ele no fim gaguejava, encerrou antes. Quer dizer, o poder passa também pelo convencimento da sua legitimidade. Entendeu? Não adianta vir aqui o Deus ex machina, né? Descer aqui e falar, olha, de hoje em diante vai ser assim. Não, mas quem é você? Né? Quem é você na fila do pão? Então, existe uma questão que é a legitimidade daquele que vai sofrer a ação da autoridade aceitar essa autoridade pelos mais diferentes motivos, tá? Isso pode se dar no caso do Estado através da força física mesmo, né? Te prender, dos pais te bater. Olha, moleque, vem cá que você vai apanhar, que nem na minha família era assim, a surra era organizada, né? O pessoal já avisava, o pai vai bater na gente hoje, coloca a blusa para doer menos. Aí era aquele calor de 40 graus, a gente de meia, blusa, casaco, calça comprida, para não doer tanto quando o pai batesse. Aí ele batia um por vez, batia primeiro no Marcelo, depois no Murilo, eu, graças a Deus, era o mais novo, quando era para bater em mim, eu já estava cansado, tá? Então, a violência física, legitimamente colocada, ou a força psicológica da coerção, da coesão, faz porque é melhor, faz porque Jesus está vendo, faz porque é bom ser cristão, enfim, não sei, né? Cada um tem as suas motivações psicológicas, faz para agradar a esposa, né? Faz para poupar o material, para evitar fadiga. Tá bom, vai, eu faço. Né? Então, você acaba obedecendo. Já o poder, sob o ponto de vista da política, ele é um pouquinho diferente. Tem uma historiografia. Platão, no seu livro A República, propõe uma sofocracia, o governo dos sábios, né? O governo dos mais sábios. Os filósofos, na opinião dele, claro, ele era filósofo, é que deveriam administrar a sociedade, tá? Porque assim haveria um governo sábio, um governo em que a virtude, olha aí, ó, a virtude do respeito à justiça se faria presente. Porque o filósofo não teria interesses mesquinhos, ele só iria pensar no bem comum, tá? Assim, o poder político seria a ferramenta através da qual os filósofos poderiam exercer o poder. Tá? O poder político iria garantir o respeito à justiça, à virtude, aos direitos coletivos, né? Então, era preciso que houvesse um governo de sábios manejando o Estado, utilizando o poder político para o bem de todos. Ok? Então, esse é o Platão. Tá? No caso do Brasil, né, no caso do Brasil, esse poder, que não é exercido necessariamente pelos sábios sofocráticos aí, né, do Platão, se divide em três grandes esferas. Vocês estão lembrados? A esfera municipal, nosso prefeito recém-eleito
Clóvis Volpi, né? Chefe do Executivo Municipal. Temos também o nosso Legislativo Municipal, que é a Câmara dos Vereadores. Tá? Se não me falha a memória, são 9 vereadores, já foram 15, enfim. Temos o nível estadual, tá? Governador, Assembleia Legislativa, né? E temos o poder no nível federal, Presidente da República, Senado e Câmara dos Deputados. Juntamente com todos esses poderes legislativos e executivos juntos, nós temos o poder judiciário, cuja maior manifestação se dá através do Supremo Tribunal Federal, né? São 11 ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Veja, que se organiza também, né, em juizado de primeira instância, tribunais de justiça, enfim, né, promotorias, até chegar no nível aqui do judiciário, na Polícia Civil, que é a polícia do judiciário, né, onde tem o delegado de polícia, tá? Que é o cara que exerce o poder coercitivo do judiciário no município, ou no distrito que ele comanda, na delegacia que ele comanda. Tá? A PM, só lembrando, né? A PM é ligada ao Poder Executivo Estadual, tá bom? Ao Poder Executivo Estadual. Os servidores, soldados, enfim, né, da PM, são servidores estaduais. Bem, e a nação, né? Nação, conjunto de pessoas com tradições culturais semelhantes, uma mesma historicidade, ó, a nação. Vamos lá? Nação, vocês já estão cansados de saber, não é o mesmo que país, né? Nação pressupõe cultura, compartilhamento de valores históricos, morais, éticos e culturais semelhantes, ou pelo menos próximos. Tá? Nação cigana, nação curda, nação palestina. Nem sempre a nação tem um território, hein? Cuidado, tá? Cuidado. Ó, isso aqui é importante, porque eventualmente, nós temos um problema sério aqui de nações sem território, desterritorializadas, sem o aparato do Estado também, porque um dos elementos do Estado, do país, é o território. É o território. É a base física do poder do Estado, com suas fronteiras delimitando aonde aquele Estado pode atuar. Tá? Então, os curdos, por exemplo, vivem em 4 estados-nação, em 4 países. Os curdos vivem no Irã, no Iraque, na Turquia e na Síria. Os palestinos, agora que eles estão formando uma autoridade lá, muito controlada por Israel, aliás, Israel está vacinando os seus cidadãos e não está vacinando os palestinos. Depois vem a cobrança. Né? Daqui a pouco vai ter um rebate desses casos aí das novas cepas de coronavírus, porque os israelenses não vacinaram os palestinos. Os ciganos que fugiram lá da Índia no século X a.C. e estão até hoje andando pelo mundo. Grupos minoritários, como, por exemplo, lá na antiga União Soviética e atualmente na Rússia, né, onde nós temos um monte de grupos lutando, né, para conseguir, como os chechenos, para conseguir a sua independência. Tivemos esse ano, eu nem sei, mas acho que foi o finalzinho do ano passado, né, uma guerra entre Moldova e a Armênia, por conta dos armênios que viviam no enclave de Nagorno-Karabakh. Então, tem grupos minoritários que disputam muito o direito de se tornar país, como aconteceu na ex-Iugoslávia. Eu achava que na ex-Iugoslávia viviam iugoslavos,
quando, na verdade, na ex-Iugoslávia viviam sérvios, croatas, eslovenos, macedônios, bósnios, herzegovinos, montenegrinos. Olha aí, tudo estava dentro de esse monte de etnia dentro de um Estado-nação só. Na Tchecoslováquia, que eu sempre aprendi que moravam tchecoslovacos, aí nos anos 90 eu descobri que moravam tchecos e eslovacos. Né? Quer dizer, separou, né? A Eslováquia se separou da República Tcheca. Aí os exemplos que eu já dei para vocês. Bom, como que os estados se organizam, então? Em monarquias, né, em que o poder é passado hereditariamente de pai para filho, ou, enfim, dentro aí da herança, como, por exemplo, na Inglaterra, né, em que o príncipe Harry, o sexto na linha de sucessão, rompeu lá com a família e tal, e foi viver nos Estados Unidos, enquanto que o irmão dele, William, que é o terceiro na linha de sucessão, terceiro não, segundo na linha de sucessão, né, depois do pai dele, o príncipe Charles, né, tá lá morando na Inglaterra ainda. Então, é uma monarquia, nesse caso, parlamentarista. Em alguns lugares ainda existem monarquias absolutas, mas são poucas, né, em que o rei concentra poderes. As repúblicas, que podem ser repúblicas parlamentaristas, em que, da mesma forma que a rainha da Inglaterra, o presidente, só simboliza o Estado, ele é um símbolo do Estado, como é a rainha Elizabeth, né? Um símbolo do Estado. E nas repúblicas parlamentaristas, quem comanda é o primeiro-ministro, no caso da Alemanha, é o chanceler, né? A chanceler Angela Merkel, tá? Na Inglaterra é o primeiro-ministro, acho que é Boris Johnson, né, atualmente, tá? E o rei vai simbolizar o Estado. E nas repúblicas pode haver o presidencialismo, né? Repúblicas presidencialistas, como é o caso do Brasil. Né? Presidencialismo, tá? No caso do Brasil, o presidente ele reúne em si, reúne na pessoa dele um símbolo também e o comando do poder executivo, enquanto que e eleito diretamente pelo povo, né? Enquanto que nas repúblicas parlamentaristas, tudo bem, o presidente pode até ser escolhido pelo povo, mas ele não manda em praticamente nada. Portugal, por exemplo, Itália, Alemanha, França, são repúblicas parlamentaristas. Quem manda de fato é o primeiro-ministro, escolhido pelo partido que mais votos tiver na eleição que acontecer lá. Então, o legislativo, no parlamentarismo, é que escolhe o primeiro-ministro, que é quem manda no governo. E no presidencialismo, não, né? Quem é escolhido, o povo escolhe o presidente, né? Nos Estados Unidos, você escolhe por estado os delegados que vão votar num determinado presidente, né? Do winner take it all, que é o vencedor leva todos os delegados. Quem tiver mais votos populares no estado ganha todos os delegados daquele estado. E aí eles votam no presidente. Tá? O exercício desse poder, então, quando ele é dividido com o povo, é democrático. Tá? Então, como a nossa Constituição diz, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Ou ditatorial. Um grupo se apropria do poder, né, conquista o poder, geralmente pela força, e impõe ao restante da sociedade a sua vontade, os seus desejos, as suas decisões. Tá? Então, esse governo do povo, para o povo e pelo povo, com essas divisões, né? O poder judiciário, como eu contei aqui para vocês agora há pouco, Supremo Tribunal, Tribunais de Justiça, o executivo com o Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia. Não, falei errado. Executivo. Falando uma coisa pensando outra. O executivo com presidente, governadores e prefeitos, e aí sim, o legislativo com
Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores. Tá? Olha aí. Esses três poderes, harmonicamente, de forma independente, um fiscalizando o outro, como dizia Montesquieu, só o poder pode fiscalizar o poder através do sistema de freios, de pesos e contrapesos, consegue manter aí a democracia. Porque vejam, imagine só, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, Supremo Tribunal Federal do Brasil, tá? Essa semana tomou uma decisão dizendo que o juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Muito bem. Bem, mas enfim, o Supremo ele foi, digamos assim, contra-majoritário. É um poder contra-majoritário para defender os interesses de minorias, inclusive. Parece esquisito falar isso, né? Mas imagine que a maioria da população escolhe um presidente da República e uma Câmara dos Deputados e um Senado que decida que tem que matar todo mundo que é canhoto. Todo mundo que escreve com a mão esquerda, que nem eu, tem que morrer. E eles publicam uma lei, a lei de morte aos canhotos, e o cara do executivo, lá, o presidente, sanciona essa lei. Um canhoto, então, vai ao Supremo Tribunal Federal e apela. Pô, por que eu tenho que morrer só por ser canhoto? E o Supremo Tribunal declara que essa lei é inconstitucional. Entendeu? Então garante o equilíbrio entre os poderes. O poder executivo pode vir com um decreto lá, olha, nós vamos baixar o salário mínimo para R$ 1 por mês. Né? O poder legislativo pode cassar esse decreto, né? Pode impedir esse decreto. O legislativo propõe uma lei, o executivo, sei lá, o salário mínimo não vai ser de R$ 1, vai ser de R$ 50 mil por mês o salário mínimo de hoje em diante. E vai ser pago em balas de goma. Veja, é um absurdo. O cara do executivo vai lá e fala: não, veta. Aqui, pelo amor de Deus, pô, tem que vetar essa porcaria. E veta o negócio. Né? É o equilíbrio entre os poderes. E cada poder agindo também de forma independente. Isso chama-se democracia. É o convívio entre os representantes do povo, né? E também a garantia de um poder contra-majoritário que defenda os interesses das minorias. Tá? Então, as grandes formas aí dos como eu vou falar para vocês? Grandes formas que a democracia assume. Uma democracia social, deixa eu apagar aqui que está. Uma democracia social em que, em primeiro lugar, nos interessa garantir a igualdade econômica, né? Mesmo que para isso a gente tenha que impor uma ditadura. Uma democracia jurídica em que todos são iguais perante a lei, ok? E com isso nós podemos até almejar algum dia a democracia social. E a democracia política em que quem governa são os representantes do povo. Já as ditaduras, elas se baseiam principalmente no uso da força. Então, quem detém o comando do exército, das forças armadas, impõe a sua vontade. Os poderes, como era no Brasil, né, de 1964 a 1984, como foi no Brasil, os poderes concentrados nas mãos de um só governante, do presidente da República. Tá? As eleições poucas e controladas. Nem todos os partidos políticos podiam se fazer representar, nem todo mundo podia se candidatar. Né? No caso, por exemplo, da China, da ex-União Soviética, de outros países comunistas, na Alemanha nazista, o monopartidarismo, ao invés do pluripartidarismo, só um partido. Os meios de comunicação controlados,
como eu repito, no caso da China, hoje em dia até a internet é controlada. Só vai sair, Coreia do Norte, só vai sair aquilo que o governo quiser. Tá? Na democracia, existe o império da lei. Ninguém está acima da lei. Né? Já numa ditadura, o governante de plantão acha que está acima da lei, e de fato está, né? Porque ele impõe a vontade dele. Tá? Quanto aos abusos, nesse exercício nós temos, sem dúvida nenhuma, por exemplo, um prefeito como o de São Paulo, que aumentou o próprio salário em 40% e diminuiu o dos servidores, legislou em causa própria. Roubo, pegar dinheiro público e desviar, usar para comprar jatinhos e sei lá o quê. 3. Não fazer uma gestão adequada dos recursos da nação, gastar mal o pouco dinheiro que existe. Nepotismo, empregar parentes. Empregar parentes. Né? Colocar parentes no poder. Tá? Violência contra as pessoas que estão sob a tutela do Estado nas prisões, isso é muito comum no Brasil, infelizmente. Corrupção, quando agentes do governo aceitam dinheiro para facilitar determinados processos, para aprovar obras e orçamentos beneficiando fulano ou ciclano, ou essa ou aquela empresa, Petrolão e outros. E a última, né? Os direitos e os deveres da cidadania. Olha lá. Primeiro, a ideia de que o cidadão é alguém especial. Lá na Grécia, vocês lembram? O cidadão era alguém que tinha terras, era nascido na cidade e era do sexo masculino. Em Roma, o critério já não era mais territorial, né? Desde o Edito de Carácala, por exemplo, todo mundo que nascesse sob a lei romana era cidadão, como Paulo de Tarso, né? São Paulo, tá? Que fazia questão, inclusive, de dizer que era cidadão romano e que tinha que ser julgado como cidadão romano. A partir de um certo momento, em 1789, olha lá, nós temos a mudança. Você não passa mais a ser súdito, você passa a ser cidadão. E todos passam a ser considerados iguais perante a lei. Os privilégios de sangue desaparecem e passa, então, a haver a noção de cidadania, que garante os 3 tipos de direitos: direitos civis, direito de se casar, direito de viver a sua vida, os direitos políticos, o direito de concorrer a cargos públicos e votar, e os direitos sociais, direito de ser próspero, de ter propriedade, de buscar a felicidade material. O tererê. Muito bem. Ufa, essa então é nossa aulinha número 6. 11h29. Tchau. Até amanhã.